E chegamos agora ao sexto item da nossa apresentação, que é o de aplicações peer-to-peer. Todos os protocolos que nós vimos até agora, incluindo o HTTP, o FTP, os protocolos de e-mail e o DNS, são protocolos que usam o modelo cliente-servidor, onde você tem um servidor que está sempre ligado, aguardando por conexões dos clientes. Então agora nós vamos ver uma arquitetura peer-to-peer, tá? Vamos ver como que funciona uma arquitetura peer-to-peer pura. Nela não existe um servidor sempre ligado. Os sistemas finais e arbitrários eles se comunicam de maneira direta, uns com os outros. E esses pares eles estão conectados de maneira intermitente. Eles podem entrar e sair a hora que eles quiserem e eles podem também trocar de endereço IP, porque em provedores residenciais é raro ser oferecido um IP fixo, né? Ou quando é oferecido tem um custo adicional. Então, é muito comum que hospedeiros tenham IPs que mudem ao longo do tempo. Então, alguns exemplos aí de arquiteturas peer-to-peer estão listados aqui, incluindo, né, distribuição de arquivos, streaming e VoIP. Tá? São exemplos de arquiteturas que trabalham com peer-to-peer. Tá? Em alguns casos existem arquiteturas que são híbridas, tá? Em que existe um servidor só para manter a informação de quem que está logado, quem que não está. Por exemplo, nos aplicativos de VoIP, de mensagem instantânea. Mas aí a comunicação, né, a partir do momento que você faz uma ligação para alguém, essa ligação pode ocorrer de maneira direta. Então você consulta lá o índice no servidor para saber o IP da pessoa para quem você vai ligar, por exemplo, mas depois a comunicação pode ocorrer de maneira direta para não sobrecarregar, né, servidores e também para diminuir a latência, né? Às vezes o servidor está longe, né, e duas pessoas que estão próximas, elas podem enviar pacotes diretamente entre si de maneira mais rápida. Tá? Mas, enfim, existem vários tipos de arquitetura peer-to-peer. Algumas são mais puras do que as outras, no sentido de não ter nenhum tipo de servidor envolvido. Então, vamos estudar um caso da distribuição de arquivos no modelo cliente-servidor e no modelo peer-to-peer. Então, a questão é: quanto tempo demora para distribuir um arquivo que tem um tamanho F de um servidor para N pares? Tá? Só o servidor está fazendo essa distribuição. Então, a capacidade de upload e download é um recurso limitado. Você tem um arquivo aqui com tamanho F, você tem um servidor que tem uma capacidade de upload limitada e você tem os pares aqui que têm capacidade de download e de upload. Vamos assumir, né, que a rede tem largura de banda abundante, tá? Para o gargalo ser as conexões dos clientes e servidores, né? Normalmente a rede em si não é o gargalo, né? O gargalo tende a ser nos clientes e nos servidores aqui, então vamos considerar que aqui a largura de banda é abundante. Então, como que vai ser esse tempo de distribuição no modelo cliente-servidor? No modelo cliente-servidor, você precisa enviar o upload de N cópias do arquivo. Por que N, né? Cada cliente aqui vai ter que receber uma cópia, então você tem que enviar uma cópia para cada um. Então, o tempo para enviar uma cópia é F dividido pela capacidade de upload do servidor. Tamanho do arquivo pela capacidade de upload do servidor. Já o tempo para enviar N cópias é N vezes F dividido pelo US, que é a capacidade de upload do servidor. Então, N vezes o número de arquivo, ou o tamanho do arquivo, dividido pela capacidade de upload do servidor. No caso do cliente, cada cliente precisa fazer o download de uma cópia do arquivo. Então, considera que Dmin é a taxa de download mínima do cliente. Então, o tempo de download mínimo do cliente vai ser F dividido por Dmin. Tá? Então, assumindo aí que o cliente não está baixando nenhuma outra coisa, né? Então ele vai ter essa capacidade de download dele, pode ser usada plenamente para baixar o arquivo. Então, o tempo para distribuir esse arquivo F para N clientes, usando a abordagem cliente-servidor, vai ser
calculado com essa fórmula aqui. Então, D de cliente-servidor vai ser maior ou igual que o máximo de N vezes F dividido por US, que é a capacidade de upload do servidor, e a capacidade mínima dos clientes, F dividido pelo Dmin aqui, que é a capacidade mínima de download de um cliente. Tá? Então, essa é a capacidade, né, o tempo que vai demorar, ele tem que ser maior ou igual que o maior dessas duas grandezas aqui. Então, isso para o modelo cliente-servidor. Então, esse F, ele aumenta, esse elemento, esse NF dividido por US, ele vai aumentar linearmente à medida que você aumenta N. Então, quanto mais pessoas baixando o arquivo, mais vai aumentar esse tempo aqui, porque a capacidade de upload do servidor é limitada. Agora vamos ver o caso do peer-to-peer. Então, a transmissão do servidor, ela precisa enviar pelo menos uma cópia. Ela não precisa mais enviar cópias, uma para cada um, porque os clientes também vão ajudar no upload. Então, cada cliente ele precisa fazer o download de uma cópia, a cópia dele, e ele tem um tempo mínimo de download, né, que é o F dividido por Dmin, como a gente já tinha. Os clientes agregados, eles precisam baixar N vezes F bits. A taxa máxima de upload, limitando a taxa máxima de download, é o upload do servidor mais a somatória do upload de todos os clientes. Por quê? Porque eles entram para participar, né, do upload. Eles vão baixar o arquivo, mas eles vão também, ao mesmo tempo que eles estão baixando parte dos arquivos, eles podem estar enviando parte dos arquivos para outros que ainda não tenham aquela parte. Então, dessa forma, o tempo para distribuir o F para N clientes usando uma abordagem peer-to-peer vai ser esse D de peer-to-peer, que vai ser maior ou igual que o máximo de quem? Da capacidade do servidor de enviar um arquivo, né? Mais a capacidade dos clientes de fazer o download de um arquivo, de uma cópia do arquivo, e esse N vezes F dividido por US mais o somatório do UI. Então, aquele N que a gente tinha aqui, ele sai, né? Não precisa mais o servidor mandar uma cópia para cada um. E, além disso, nós temos agora esse outro termo aqui, que é N vezes F, né? N clientes para baixar um arquivo tamanho F, só que isso vai ser dividido, ó, como o denominador também muda. Não é só o upload do servidor agora, é o upload do servidor mais o somatório do upload de cada cliente. Então, a tendência é que esse valor aqui, à medida que n aumenta, ele aumenta linearmente em n aqui, mas ele também aumenta aqui. Né? Aqui também aumenta. Cada um que entra é uma cópia a mais para ser enviada, porém ele também entra com capacidade de upload. Então, ele traz mais capacidade de serviço para essa distribuição de arquivos. Então, se você comparar o modelo cliente-servidor com o modelo peer-to-peer, você chega em um gráfico similar a esse daqui, em que à medida que você aumenta a quantidade de pessoas, de hospedeiros que vão fazer o download daquele arquivo, no modelo cliente-servidor, você tem um crescimento linear do tempo de distribuição. Mas no modelo peer-to-peer, à medida que você aumenta o número de pares que querem fazer um download do arquivo, você também aumenta a capacidade de upload. Então você tem um crescimento, claro que vai ter um crescimento também, mas é um crescimento que ele é menos do que linear, tá? Ele tende a ser aqui um crescimento logarítmico. Então isso é mais vantajoso, né? Isso economiza bastante aí para o lado, né, do servidor, que não vai mais precisar ter uma largura de banda tão grande para poder atender um número maior de clientes. Então agora vamos analisar um protocolo de distribuição de arquivos peer-to-peer. Vamos analisar o BitTorrent. Ele não é o único modelo de distribuição de arquivos peer-to-peer. Tá? Vocês sabem que o pioneiro foi o Napster, depois foram surgindo outros. Mas o BitTorrent é hoje um dos mais populares, provavelmente o mais popular. Nós não vamos ver todos os aspectos do BitTorrent, porque é um protocolo bastante complicado. Mas nós vamos ver o básico de como ele funciona para entender melhor como que funciona a distribuição
de um arquivo via peer-to-peer. Pois bem, vamos supor que os arquivos sejam divididos em pedaços de 256 KB. Tá? É um tamanho bastante padrão. Você pega o arquivo que vai ser distribuído e divide ele em pedaços pequenos aí de 256 KB. E aí os pares eles vão enviar e receber esses pedaços de arquivo. A gente tem então uma figura de um rastreador que ele vai rastrear os pares que estão participando do torrent. Tá? Então, o rastreador ou tracker, ele tem a função de saber quem que está participando desse torrent. O que é o torrent? É um grupo de pares que estão trocando pedaços de um arquivo. Então, uma vez que a Alice chega com o seu computador e quer baixar um arquivo aí desse torrent, o que ela vai fazer? Ela vai perguntar para o tracker quem são, né, os membros desse torrent. Vai falar para o tracker, olha, eu quero baixar esse arquivo, você pode me falar quem é que está participando desse torrent? E o servidor vai mandar para a Alice uma lista dos participantes do torrent. Não necessariamente de todos eles, tá? Ela vai mandar uma lista com uma quantidade, aí, digamos, 50 participantes desse torrent para ela poder contatar. Então ela obtém a lista de rastreadores e aí ela vai começar a trocar pedaços de arquivos com esses pares no torrent. Né? Então, a partir desse momento que ela tem a lista, ela começa a contatar esses endereços. O que é contatar? É abrir uma conexão TCP com eles, na porta que eles estão ouvindo, esperando por conexões. Né? O torrent funciona assim, né? O BitTorrent funciona assim. Você deixa uma porta lá aberta e ele atua tanto como servidor, esperando outras pessoas conectarem nele, como cliente, conectando nas portas abertas de outros servidores, de outros participantes. Né? Então, ele é cliente e servidor ao mesmo tempo, por isso que a arquitetura é peer-to-peer. Então, quando um par se junta ao torrent, ele não tem nenhum pedaço, né? A Alice acabou de chegar, ela não tem nada. Então, ela depende aí dos outros pares começarem a mandar pedaços para ela. Mas à medida que ela começa a receber pedaços do arquivo, ela começa também a compartilhar esses pedaços com outros pares. Então, ela também começa a ajudar. Logo que ela recebeu o primeiro pedacinho do arquivo, ela já pode começar a compartilhar ele com os outros pares. Então, ela se registrou com o rastreador, com o tracker, obteve a lista de pares e se conecta com um subconjunto desses pares. Daquela lista que ela obteve, ela começa a tentar conexões. Tem um número limitado aí que ela vai tentar, né? Normalmente isso é configurável no programa. Não vale muito a pena conectar com muitos pares, porque isso causa também uma sobrecarga. Então, ela vai conectar com alguns que a gente vai chamar de vizinhos, tá? Então, os pares que ela escolheu ali para se conectar vão ser os vizinhos dela. Enquanto ela está fazendo o download, ela também está fazendo o upload dos pedaços, né, que ela recebeu para os outros pares. E, eventualmente, cada par pode trocar os pares com quem eles trocam pedaços. Ela não precisa ficar o tempo inteiro com os mesmos vizinhos, trocando sempre com eles. Ela pode trocar. E eu vou explicar depois como que essa troca é feita, tá? Tem todo um algoritmo para escolher quem são os melhores vizinhos nessa troca. Quando a Alice termina de baixar o arquivo, ela tem duas opções. Ela pode ser egoísta e sair fora do torrent. Tá? Ela sai e aí ela não compartilha mais nada com ninguém. Ela já conseguiu o que ela queria, que é pegar a parte dela, né? Pegar a cópia dela do arquivo, então ela sai. Ela ajudou enquanto ela estava baixando o arquivo, mas no momento em que ela termina, ela sai. Ou ela pode ser altruísta, ela pode falar: não, já terminei, já fiz minha parte, mas eu vou continuar aqui para ajudar outras pessoas que ainda não pegaram esse arquivo. Então ela continua lá compartilhando, né? Nesse momento ela não está mais baixando nada, mas ela faz parte ela faz parte do torrent para continuar enviando os pedaços desse arquivo para quem ainda não tem. Então, a requisição de pedaços, ela é feita em qualquer momento. Tá? Então, os pares, eles têm diferentes subconjuntos de pedaços de arquivos. Cada um tem lá, né? Se você imaginar que o arquivo inteiro tem 1000 pedaços, em determinado momento,
eu estou lá com 200 pedaços, o meu vizinho tem outros 150 pedaços, um outro tem outros 530 pedaços. Cada um está lá com os seus pedaços. Então, de tempos em tempos, a Alice precisa perguntar para cada par, para cada vizinho, quais são as listas de pedaços que eles têm. Tá? Então, ela vai e pergunta para todos os que ela quiser contatar, ela vai perguntar, viu, qual pedaço você tem? E aí eles vão mandar uma lista dos pedaços que eles têm. E ela também, eventualmente, vai ser contatada pelos pares para que eles vão querer também saber quais pedaços que ela tem. E cada um informa a lista de pedaços que tem. Então a Alice vai olhar para essa lista de pedaços que cada um enviou e vai olhar para a lista de pedaços que falta para ela, como se fosse um álbum de figurinhas, né? Você está lá trocando figurinha, então você vai olhar no seu álbum quais são as figurinhas que te faltam e você vai perguntar para as outras pessoas quais são as que elas têm para trocar, as que elas já têm, né? Com a diferença que nesse caso você copia a figurinha, né? A figurinha é copiável nesse caso. Então, quais são os pedaços que ela vai pedir primeiro? Está faltando para ela 200 pedaços. E tem várias pessoas que têm esses pedaços que faltam. Mas como que ela escolhe qual que ela vai pedir? Aí entra uma regrinha que é pedir o mais raro primeiro, né? Então tem lá um pedaço que 30 pares tem. E tem um outro pedaço que só 2 pares tem. Puxa vida, é melhor pedir esse que só os dois têm, porque se de repente os dois saem, eu fico sem esse pedaço, né? Então é melhor eu pedir esses primeiro e depois eu deixo para pedir aquele que é mais comum, que mais gente tem. E se todo mundo agir dessa forma, e a ideia é que todo mundo haja dessa forma, então não vai ter nenhum pedaço muito raro, né? Todo mundo vai sempre pedir o mais raro, então cada vez que alguém pede o mais raro e recebe, ele vai deixando de ser raro. E a ideia é que fique tudo meio equilibrado, que todos os pedaços tenham mais ou menos a mesma quantia de pares que já tem eles. Pois bem, e aí como que a Alice então escolhe para quem ela envia os pedaços dela? Tem muita gente pedindo, ela de repente ela não consegue atender todo mundo, né? Ou se ela for querer atender todo mundo, vai ficar uma taxa muito lenta para cada um. Então ela vai escolher alguns para atender primeiro. E como que ela escolhe? Ela faz isso de uma maneira que usa reciprocidade. Ela vê quem que está enviando para ela com a maior taxa. Então, de repente, tem vários pares enviando para ela, mas um está mandando mais rápido, o outro está mandando com uma taxa menor. Então, o que que ela faz? Ela prioriza aqueles que estão mandando com uma taxa maior. No jargão aí do peer-to-peer, isso chama desafogar, tá? Todos os outros pares, eles são afogados, quer dizer, eles não vão mandar, a Alice não vai mandar nada para eles. Ela vai e desafoga aqueles que estão mandando mais para ela, tá? Então, vamos supor, ela escolhe lá uma quantia, né? 4, 10, os 10 melhores ali que mais estão mandando com taxa maior para ela e manda para eles. E fica mandando para eles. E a cada, digamos, 10 segundos, ela reavalia isso. Então, de repente, tinha um que estava mandando bem rápido, bastante, uma taxa bem alta. Mas ele parou, ele começou a reduzir, e teve um outro ali que estava mandando baixo, ou não estava mandando e resolveu mandar rápido. Então, ela resolve também ser recíproca com esse que está mandando mais rápido para ela. Ela tira aquele que já não está mais correspondendo e começa a mandar para um que está mandando mais rápido. Então ela fica reavaliando isso periodicamente. Então já dá para entender o cenário que está se formando, né? Todo mundo está buscando reciprocidade. Quem manda mais recebe mais. Então quem tem uma taxa de upload maior e libera essa taxa, né? Porque você também controla lá no programa de torrent o quanto você quer usar da sua taxa. Se você usa muito pouco, a tendência é que você vai parear só com pessoas que vão mandar pouco para você. Se você libera uma quantidade maior, a tendência é que você vai encontrar pessoas que também vão mandar mais para você. Então, esse é o princípio do olho por olho. Quanto mais você contribui com o torrent, mais o torrent contribui com você. Mas se ficar só nessa de reciprocidade, ninguém nunca tenta, né, encontrar um par novo, um vizinho novo melhor, ficaria ruim, né? Ficaria um monte de clubinho fechado. Então, em vez disso, a cada 30 segundos, a Alice escolhe um par aleatoriamente e começa a enviar pacotes para ele, tá? Mesmo que ele não tenha mandado nada para ela.
ela faz o desafogo otimista, tá? Ela vai tentar ver se esse par corresponde. Ela vai e começa a mandar um monte de pacotes para ele, os pacotes que ele estava pedindo, claro, né? Começa a mandar esses pacotes para ele na esperança de que ela se torne um dos melhores daquele par, um dos melhores vizinhos daquele par, e aquele par escolha retribuir para ela. Tá? Então, se essa retribuição acontecer, esse novo amigo aí que ela fez, de repente passa a ser da lista, né, dos melhores dela também. Se ele não for recíproco, né, ele vai acabar, né, na próxima avaliação ele cai fora. E ela continua com aqueles que já estavam melhor. Então, ela, a cada 30 segundos, aí aproximadamente, né, ela vai tentar desafogar alguém. Tentar ver se ela consegue um outro par melhor do que aqueles que ela já tem. Às vezes ela dá sorte, às vezes não. Claro, todos esses valores que eu estou falando aqui, né, são configuráveis, são parâmetros que dá para escolher, tá? Então, estou falando de maneira geral. E esse novo par que ela desafogou, eventualmente pode se juntar aos 4 melhores dela. Ela tira um lá que já não está colaborando muito e pega um novo que passa a colaborar mais. Então aqui vamos ver um exemplo de como funciona o olho por olho, né? Tá aqui a Alice, ela tá com seus 4 parizinhos aqui, com seus vizinhos que ela tá trocando pedaços do arquivo com frequência. Aí de repente ela escolhe lá o Bob aleatoriamente. Ah, vou pegar o Bob aqui e vou desafogar ele de maneira otimista, para ver se de repente ele corresponde. Vamos supor que o Bob corresponde. A Alice se torna um dos 4 maiores fornecedores do Bob, então o Bob vai ser recíproco. Ele também vai e começa a enviar para a Alice. E aí o que a Alice faz? Ela se torna, né? O Bob também se tornou um dos maiores fornecedores da Alice, então ela coloca o Bob na sua lista dos 4 e elimina um daqueles mais antigos que já não estavam mais enviando tão rápido assim para ela. Então, a maior taxa de upload, a tendência é que se você coloca um upload maior, você vai encontrar um parceiro que também colocou um upload maior, né? Quanto mais você, como eu falei, quanto mais você contribui com o torrent, mais os pares do torrent vão contribuir com você. Um upload maior te permite conseguir também um download maior.